Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz que você esteja aqui mais uma vez para essa aula de Direito Penal, onde nós vamos trabalhar conceitos para que você tenha facilidade, consiga entender os institutos do direito penal, essa matéria tão importante, mas que tanta gente tem dificuldade de entender no dia a dia, nos bancos da faculdade. Então, eu espero que eu consiga ser útil e trazer informações que sejam preciosas e valiosas para vocês. Então, indo direto ao ponto, indo direto ao tema, vamos lá, vamos falar sobre a nossa matéria de hoje, a matéria dessa aula aqui, são os princípios limitadores do direito penal. Princípios limitadores do direito penal. Uma coisinha só que eu queria falar para vocês, os slides aqui dessa aula aqui, todos estão lá no site do curso.jus, tá bom? Então, www.curso.jus.com.br. Você encontra esse material, você encontra outras coisas interessantes lá de direito penal, que eu tenho certeza que vai enriquecer o teu conhecimento. Então, visite o nosso site, acesse esse material aqui e também dê uma passeada por lá, acesse e veja se você encontra algo que seja útil para você, para a sua formação, tá certo? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os princípios limitadores ao direito de punir, ao ius puniendi estatal. E quando eu vou falar sobre o direito de punir, princípios limitadores ao direito de punir, eu gostaria que você entendesse o seguinte: não são estes os únicos princípios que informam, que dizem respeito ao direito penal. Conforme nós vamos estudando a matéria direito penal, nós vamos encontrando uma quantidade bastante significativa de princípios. Cada instituto tem os seus próprios princípios. Estes princípios que eu trago nesta aula aqui, como o próprio nome já diz, se relacionam à limitação ao direito de punir do Estado. Vocês se lembram quando nós falamos que o direito de punir ele tem duas vertentes? Uma é bem simples, a gente consegue entender de forma bem fácil, qualquer pessoa, é o tipo de conversa que se tem em boteco, é o tipo de conversa que a sua tia fala nas festas de família, que é a questão que o direito penal é muito fácil, é melhor ser bandido, o crime compensa no Brasil, tinha que ter uma pena mais dura, a lei é muito mole para bandido. Quando há esta reclamação, o que essas pessoas estão dizendo, na verdade? Estão se referindo ao direito penal enquanto instrumento do Estado para proibir ou coibir a prática de crimes. Quando nós falamos de princípios limitadores ao direito de punir, nós estamos nos referindo àquele outro aspecto do direito penal, que é o aspecto de limitar o Estado em seu direito de punir. O Estado não pode fazer o que ele bem entender para punir uma conduta. Ele tem que ser limitado. Esses princípios dizem respeito a isso, tá certo? Então, quando a gente começa a ter essa noção, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Sempre que eu vou falar de princípios limitadores ao direito de punir, eu insisto com meus alunos, e vou falar isso várias vezes durante as aulas. Pessoal, réu não é somente o Coringa. O Bruce Wayne também pode ser réu. Qualquer pessoa pode ser réu em um processo. Você pode ser réu em um processo penal. Não é somente o bandido, aquela pessoa que você imagina como sendo má. O cidadão de bem também pode ser réu em um processo. Por exemplo, numa sonegação fiscal. Sonegação fiscal é crime. E você que tem uma empresa, você que conhece tem um parente, seus pais talvez possuam uma empresa, são cidadão de bem, porém estiveram numa situação, às vezes nem foi de má fé, e serão investigados por uma fraude por conta de uma sonegação fiscal. Outra questão é porte de arma.
a ideia da liberação de armas é entregar arma para cidadão de bem. Só que se o cidadão de bem deixa de regularizar a arma por esquecimento, esta arma estará irregular e ele responderá criminalmente por isso. Novamente, essa pessoa que é um cidadão de bem será réu em um processo, pode acontecer com qualquer um de nós. Outra coisa, se você dirige, você sabe, você pode se envolver em um acidente de trânsito e esse acidente causar lesão corporal em uma pessoa. Talvez você ingira bebida alcoólica, beba e dirija, e você se envolverá em um processo criminal, você será réu em um processo. Então, pense nos princípios limitadores do direito penal, e se eles são limitadores ao direito de punir do Estado, então eles beneficiam o réu. Estes réus que estão sendo beneficiados, por favor, não fique pensando somente naquele bandido, não fique pensando somente no estuprador, no grande traficante, no homicida, naquela pessoa que bateu na mãe. Pense nesses outros casos. Caso contrário, você terá dificuldade em entender esses princípios, porque você colocará um bloqueio na tua cabeça e ficará com aquela argumentação da nossa tia, dos amigos do boteco, que ficam dizendo, o direito penal é muito fácil, é muita moleza. Então, eu quero que você entenda que isso serve para o cidadão de bem, para mim e para você. É óbvio que também para esses criminosos que a gente pensa, vira e mexe, naquele estuprador, também atinge, favorece também o grande traficante, sim, mas não pense somente neles, senão você terá dificuldade de entender a matéria. Perfeito? Então, a partir disso, vamos começar a ver essas questões relacionadas aos princípios limitadores ao direito de punir. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o que é um princípio. Então, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura aqui desse pequeno texto introdutório a respeito dos princípios. Princípio, como o próprio nome já indica, é o que inicia, é o que dá o start, o começo, é o ponto de partida. No caso do direito, é o ponto de partida para a criação e para a interpretação de uma norma. Assim, os princípios se destinam tanto ao legislador no momento que vai elaborar uma norma, quanto aos profissionais da área jurídica quando vão aplicar o direito. Os princípios são as bases de sustentação de qualquer ramo do direito. Cada ramo do direito tem seu conjunto de princípios. Os princípios são os mandamentos normativos nucleares e superiores do sistema jurídico que orientam e direcionam a elaboração das regras jurídicas e sua aplicação. Os princípios também servem como meio de integração das normas jurídicas, onde não há uma regulamentação específica para determinado caso. Os princípios são superiores a regras. Tem-se, portanto, que os diversos institutos do direito penal devem sempre ser analisados e aplicados, tendo os princípios como valores a serem obedecidos. Vamos traduzir isso aqui para ficar fácil para a gente entender. Durante muito tempo, o que se aplicou no direito penal era a lei somente. Então, tinha que analisar o caso. O caso se aplicava, se encaixava certinho na lei, então vamos aplicar a lei ao caso e está tudo resolvido. Ainda há essa maneira de se analisar o direito. Porém, além destas regras, há os princípios. E mais, essas regras que estamos nos referindo, que estão estampadas nas leis penais, estas leis são elaboradas, são criadas, tendo como ponto de partida, observando sempre estes princípios limitadores que nós vamos analisar agora. Tá certo? Os princípios, eles são mais genéricos, enquanto que as regras são mais específicas. Os princípios, eles são superiores. Então, numa escala de hierarquia, o princípio é superior à regra. O princípio, ele não anula a regra. O princípio, ele ajuda a interpretar a regra, porém, quando não há regra, aplica-se o princípio, e se houver conflito entre
regra e princípio, como o princípio é superior, deve ser aplicado o princípio. Tá certo? Eu vou dar um exemplo que não é de direito penal, para a gente entender, e depois eu dou um exemplo de direito penal para a gente entender, tá bom? Então, veja você. Imagine a seguinte regra que tem na minha casa. O seguinte princípio. Faremos de tudo para nos divertir e viver bem na nossa casa. Deu para entender? Faremos de tudo para nos divertir e vivermos bem na nossa casa. Esse é o princípio. É o princípio que rege a minha família. Muito bem. Aí nós começamos a colocar regras para que este princípio seja implantado. Aí uma regra que a gente coloca: não vamos comer no nosso sofá. Por quê? Vai sujar o sofá e a gente quer viver bem e quer se divertir, então com o sofá sujo, isso inibe essa diversão. Então é uma regra bem específica, não pode comer no sofá. Chega um belo dia, está chovendo, está muito frio, um de nós na nossa casa não está se sentindo muito bem, por qualquer motivo que seja, não importa. E uma coisa que seria interessante seria nós assistirmos um filme na nossa casa. Não dá nem para ir no shopping para assistirmos um filme. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer pipoca e vamos assistir um filme, nós três, junto na sala. Quando eu falo nós três, porque sou eu, minha esposa e meu filho. Vamos fazer isso? Vamos, tá certo. A gente faz pipoca e a gente vai comer na sala. Aí meu filho pega e diz: pai, mas a gente está violando uma regra. Nós estamos violando a regra que não pode comer no sofá. Aí eu digo: eu sei, meu filho, só que eu estou nesse momento afastando a regra para aplicar o princípio, e o princípio é mais importante. Faremos de tudo para vivermos bem e termos uma vida feliz aqui em casa. Acho que foi esse o princípio que eu falei, já deu para entender o que eu quis dizer, certo? Então, eu favoreci o princípio em detrimento da regra. Não quer dizer que a regra não vale mais. Amanhã está um sol bonito, ninguém está se sentindo mal. A partir de amanhã, a regra volta a prevalecer. Ninguém pode comer no sofá. Deu para entender? Vamos para o direito penal. Teve uma situação, numa cidade que tinha uma cadeia, a cadeia estava em pedaços, estava caindo, estava condenada e não dava para deixar presos ali dentro. E foi decretada a prisão de um determinado cidadão. E o que aconteceu? Como não tinha onde colocar os presos, um empresário da cidade doou um container e fizeram esse container de prisão. Então, o que acontecia? A pessoa era presa, era colocada nesse container. Gente, container é um negócio de ferro que não tem janela e é algo extremamente insalubre, porque ele é extremamente frio à noite e muito quente quando bate um sol. O que acabou acontecendo? Tem uma regra. A regra é, se uma pessoa pratica determinado crime e se tem provas em relação a ela, essa pessoa tem que ser colocada na prisão, ela tem que ser presa. Porém, existe um princípio, que é o da dignidade da pessoa humana. E fere a dignidade da pessoa humana colocar um cidadão em um container quando ele vai preso. Então, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça deu uma decisão, um habeas corpus, para ser colocada essa pessoa em liberdade. Por quê? Porque esta regra estava violando o princípio. Obedecer a regra violava o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá certo? Deu para entender, então, que o princípio ele é mais abstrato, porém ele é superior, enquanto a regra ela é mais específica, porém ela é inferior. Então, é muito mais grave violar um princípio do que violar uma regra. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar caminhando a partir dessas ideias que estamos analisando. Outra questão que você não pode esquecer, amiguinhos, é que há princípios implícitos e princípios explícitos no ordenamento jurídico relacionado ao direito penal. Estes princípios implícitos ou explícitos, eles se caracterizam na medida em que são explícitos aqueles princípios que nós conseguimos encontrar
escritos e de forma explícita, escancarada na lei. Por exemplo, artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem prévia previsão legal. Princípio da anterioridade da lei penal. Então, se não houver uma lei dizendo que há um crime, não podemos punir uma pessoa por isso, tá certo? Por essa conduta. Então, este princípio está na lei, eu consigo ler, identificar este princípio na lei. Então, é um princípio explícito. Quando eu digo lei, pode ser tanto a lei infraconstitucional quanto a lei constitucional, a Constituição Federal. Então, o princípio pode ser constitucional ou legal. Este princípio será constitucional ou legal, tanto poderá ser explícito quanto implícito. O princípio é implícito quando ele não está de forma expressa demonstrado na lei. Mas pela maneira como está construído o Código Penal ou a Constituição Federal, nós vemos que há este princípio. Esse princípio é extraído ou da Constituição Federal ou do Código Penal. Quer ver um princípio implícito que está na Constituição Federal? Princípio da proibição da proteção deficiente do bem jurídico. Ou aqui eu coloquei proibição da defesa deficiente dos bens jurídicos. Amiguinhas, amiguinhos, se o bem jurídico ele tem que ser protegido, a Constituição Federal diz que os bens jurídicos têm que ser protegidos, esta proteção não pode ser deficiente. Porém, você não encontrará em lugar nenhum este princípio escrito no Código Penal ou na Constituição Federal. Então, nós temos que este princípio é um princípio implícito do direito penal que se encontra na Constituição Federal. Perfeito? Então, os princípios podem ser implícitos ou explícitos. Primeiro princípio que eu quero conversar com vocês, princípio da legalidade ou da reserva legal. Expresso tanto no Código Penal, artigo 1º, quanto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39, este princípio determina que somente haverá crime e pena caso uma lei formal tenha definido e combinado. É chamado também de princípio da reserva legal, princípio da legalidade ou da reserva legal, pois se reservou somente à lei a criação de uma figura típica e a imposição da pena. Assim, é juridicamente impossível a criação de um crime através de uma portaria, medida provisória ou qualquer outra norma que não seja a lei. Outro aspecto do princípio da legalidade é a taxatividade, inclusive considerada por alguns como princípio autônomo. Segundo a taxatividade, a lei penal, por ter consequências muito sérias, deve ser clara, objetiva, precisa, ou seja, taxativa. Caso a conduta não tenha se dado exatamente como descrito na lei, a conduta não pode ser considerada criminosa. Ou seja, uma pessoa não pode sofrer sanção penal por apenas ter agido de forma parecida, assemelhada ou quase igual com o que estava descrito na lei. Gente, este é um dos princípios mais importantes, princípio da legalidade. Se não estiver descrito na lei como crime, não há que se falar em crime, não há crime, tá? Então, este princípio é um princípio muito importante. Este princípio você tem que conhecer. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei não definiu que aquela conduta é criminosa? Então não há crime. Vamos lá ver os artigos onde a gente encontra isso aqui, ó. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, praticamente a mesma redação. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tá? Princípio da anterioridade. Estão nos mesmos artigos que nós lemos agora, tá bom, gente? O princípio da legalidade, a diferença é o seguinte, ó, o princípio da legalidade vai estabelecer que o crime e a pena a ser imposta tem que estar na lei, tem que estar na lei,
Reserva-se isso, essa matéria, somente a lei. E não é qualquer lei, tá bom, gente? Essa lei que a gente está falando é a lei dos nossos, que os nossos. Eita, faltou a palavra aqui. Que os nossos representantes, desculpa, que os nossos representantes, deputados, senadores, que votam. É a lei federal, não é qualquer lei. Não existe crime estadual, não existe crime municipal, somente crime federal, tá bom? E aí, então, a primeira parte fala da legalidade, tem que estar na lei, reserva-se somente a lei para definir a conduta como crime. O princípio da anterioridade diz que esta lei tem que ser anterior ao fato praticado. Que a lei que estabeleceu a pena para aquela conduta tem que ser anterior ao fato. Se não for anterior, se não estiver estabelecida antes, não vale, não há como nós estabelecermos o seguinte, que a pessoa praticou uma conduta a vida inteira, hoje o Estado define que essa conduta é criminosa, então agora nós vamos punir as condutas passadas. Quer ver uma coisa? Imagina que nós não estivéssemos numa sala de aula virtual, mas sim uma sala de aula presencial. E eu dissesse o seguinte, pessoal, quem começar a mexer no celular na minha aula vai perder meio ponto na prova. Aí eu falo assim, olha, eu lembro que fulana estava com o celular semana passada, então eu já estou tirando meio ponto na prova. Aí vocês na hora vão se levantar e dizer, mas professor, isso é injusto, porque essa lei, essa sua regra, está sendo dita para nós agora, então só vale daqui para frente. Os fatos passados não podem ser abrangidos. O que eu vou dizer para você? Muito bem, você entendeu a regra do direito penal. Somente vale daqui para frente o princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal, a regra estabelecida tem que ser anterior, porque todo mundo tem que conhecer a regra do jogo, tá bom? Ó, estão nos mesmos dispositivos que nós já lemos. No artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia cominação. E o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, não há crime, tá? Sem lei anterior, pena sem prévia cominação legal. Próximo princípio é o principal princípio, gente. É o princípio dos princípios que rege não só o direito penal, mas todo o ordenamento jurídico. Toda a Constituição Federal está embasada neste princípio, que é o princípio da humanidade, que nós encontramos lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da humanidade. Gente, eu sei, acredite, eu tenho cachorro também, sempre tive, gosto, amo, sou apaixonado. Só que uma é a dignidade do animal, outra é a dignidade do ser humano. Tá? Então, quando você dá comida para o seu cachorro num potinho no chão, isso não fere a dignidade do cachorro. O cachorro está sendo tratado com dignidade. Quando você leva o seu cãozinho para passear e ele faz cocô na grama, na frente de todo mundo, isso não está violando a dignidade do cachorro, tá bom? Quando o seu cão dorme no chão, isso não está violando a dignidade do seu cão. Agora, o ser humano, quando você faz o ser humano comer no chão, fazer cocô em praça pública na frente de todos, ou dormir no chão sem um mínimo de conforto, então isso viola, sim, as condições mínimas da dignidade da pessoa humana. Desculpa. Então, o ser humano tem uma dignidade mínima que deve ser respeitada. E a pena e o crime, a punição do Estado não pode violar essa dignidade da pessoa humana. Acabei de contar o exemplo aqui das pessoas que ficaram presas em um container. Ficar preso em um container viola a dignidade da pessoa humana. Uma mãe que acabou de ter um filho, e apesar dela ter cometido um crime, o nenezinho que acabou de nascer não tem culpa. Então, esse nenezinho, ele tem que, na sua dignidade, poder ser amamentado pela mãe. Por isso que existe regra que a mulher que vai presa
estando grávida, dando à luz, ela pode amamentar o nenê lá na prisão, lá no presídio. Por quê? Por conta da dignidade da pessoa humana do nenê, tá certo? Então, nós vamos ver daqui a pouco que não há possibilidade de penas cruéis. Por que que não pode penas cruéis? Chibatadas, por exemplo, no Brasil. Porque entende-se que essas penas corporais violam a dignidade da pessoa humana, tá certo? Muito bem. Próximo princípio que nós vamos analisar. Aqui, ó, desculpa, artigo 1º, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, tá? Princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade. Esse princípio aqui, gente, nós vamos estudar depois a questão da culpabilidade. Culpabilidade tem uma série de significados em direito penal. Aqui, para o que nos importa, essa questão da culpabilidade diz respeito àquela culpa lato sensu que a gente diz. O que você precisa saber aqui nesse momento sobre o princípio da culpabilidade? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Próximo slide fica um pouquinho mais fácil de ler. Ó. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Este princípio da culpabilidade, amiguinhos, é que vai estabelecer que, para que uma pessoa seja colocada em uma prisão, cumpra uma pena, qualquer pena que seja, tem que haver todo um processo. Por quê? Porque ela não pode ser considerada culpada até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado do quê? De uma sentença penal condenatória. Aí tem uma discussão, que é um pouquinho mais séria, que a gente tem que ver isso lá em processo penal, que diz respeito quando que se dá esse trânsito em julgado. Aí tem aquele debate famoso do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do trânsito em segunda instância que se fala. Se o juiz de primeiro grau deu uma sentença condenatória, a parte recorre, o réu recorre. Aí vai para o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça. Ou se for Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. O tribunal mantém a decisão. Esse é o segundo grau. Dessa manutenção aqui, cabe recurso ainda? Sim, cabe. Cabe recurso para o STJ, recurso especial, e cabe recurso para o STF, recurso extraordinário. A questão que se impõe é: haverá o trânsito em julgado quando saiu da primeira e na segunda instância se manteve a condenação, ou temos que esperar a decisão do STJ e do STF? Essa que é a questão. Então, parte da doutrina vai defender que tem que ser a partir do trânsito em julgado em relação ao julgado no segunda instância. Acabou o julgado em segunda instância? Então já trânsito em julgado, pode iniciar o cumprimento da pena. Não pode. Então, temos que esperar o trânsito em julgado no STF ou no STJ. Somente aí não cabe mais recurso, então agora pode iniciar o cumprimento da pena. Bom, esse debate, insisto, é para o processo penal. O que é que eu preciso que você entenda? Que culpabilidade, neste contexto, o princípio da culpabilidade como limitador ao direito de punir do Estado se caracteriza na medida em que o Estado só pode aplicar uma pena quando não caiba mais recurso, quando ocorreu o trânsito em julgado. O que é isso? É uma certeza jurídica. Certeza jurídica é distinta, é diferente da certeza moral. Imagina você, menina, que você chegou, o seu namorado chegou com uma mancha de batom. O que ele vai falar? Eu briguei com um palhaço na rua. Não. Essa mancha é uma certeza moral de que o seu marido, de que o seu namorado, ele está com arte, tá? Agora, no caso do direito penal, essa mancha de batom não é suficiente.
No caso do direito penal, ele terá direito de defesa, terá direito a advogado, terá direito a permanecer calado, terá direito, depois de condenado, ao recurso à segunda instância. Se demorar muito, cabe prescrição, não se pode mais discutir sobre isso. Então, a certeza que nós falamos é uma certeza jurídica, não é a certeza moral. Porque a certeza moral, muitas vezes, nós temos, que foi a pessoa que praticou o crime, mas a certeza tem que ser processual, tem que ser jurídica. Aí sim nós podemos dizer essa pessoa é culpada. Esse princípio é muito importante, ele vai aparecer várias vezes no estudo do direito penal. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Estudo dos princípios é muito importante. Leia. Se você não está entendendo a matéria ainda comigo, não entendeu com o seu professor na faculdade, procure um livro, procure outros vídeos, mas entenda os princípios limitadores do direito penal, porque eles nos acompanham durante todo o estudo do direito penal, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo princípio. Princípio da culpabilidade e retroatividade da lei penal. Aqui de novo, pessoal, vejam vocês. Me desculpem. Imaginem vocês que foi criada uma regra que ela é mais benéfica. E se essa regra é mais benéfica, ela será aplicada para as pessoas que foram condenadas ou que estão respondendo criminalmente por determinado crime. Então, veja você, se houver a prática de um crime de furto, a pena do crime de furto é de 1 a 4 anos. Vamos supor que surge uma nova lei e esta pena mude, não seja mais de 1 a 4 anos, seja de 1 a 3 anos. O que vai acontecer com o réu? Esse réu que já praticou o crime, quando a pena era de 1 a 4 anos, ele será beneficiado por uma pena nova, essa pena que ficará de 1 a 3 anos, porque esta pena é mais benéfica para o réu. Quer ver uma outra situação? Pessoal, a partir de hoje eu parei para pensar e eu vi que usar o celular em sala de aula ajuda a desestressar o aluno, além do que ele pode fazer consultas e ajuda no estudo do direito. Então está liberado a utilização do celular. Aí levanta a mão aquela aluna que eu tirei meio ponto. Professor, e eu que usei o celular que você tirou meio ponto? Professor, não. Como eu entendo que a utilização do celular é benéfica, na verdade o que você estava fazendo era se beneficiando já. Então você será beneficiada também, você poderá ter de volta o seu meio ponto que eu tirei por conta da utilização do celular. O que tem a ver isso? Tem a ver que a lei penal ela não retroage. Se a lei penal for para piorar a situação do réu, não pode voltar atrás. Olha o que a gente está falando, gente. O crime ocorreu lá atrás, lá no passado. A conduta ocorreu lá no passado. E a lei penal é de hoje. Se esta lei penal é de hoje, essa lei penal não pode ser utilizada naquele fato lá de trás. Agora, se esta lei penal é uma lei penal mais benéfica ao réu, então esta lei penal que é mais benéfica ao réu pode ser utilizada naquela situação que ocorreu lá atrás, tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha onde que a gente vai encontrar isso aqui. Primeiro no artigo 2º do Código Penal, que diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Imagine, hoje vocês sabem que o uso de maconha é crime, mas vocês sabem também que tem um debate, que muita gente fala na liberação do uso de maconha. Então imaginem vocês que seja liberado o uso da maconha. O que vai acontecer? As pessoas que estão presas por tráfico dessa substância, se estiver presa pelo tráfico de outras substâncias, não. Mas se estiver presa porque traficou maconha, ela será colocada em liberdade. Porque essa lei é mais benéfica. A lei está dizendo, ó, não é mais crime o tráfico de maconha. Então, esta lei retroagirá. Agora, se a lei for piorar a situação do réu, aí não. Imaginem também um outro debate que é a questão da maioridade penal, a diminuição da maioridade penal.
Então, imaginem vocês que a maioridade penal diminua dos 18 para os 16 anos. O que vai acontecer? Aquela pessoa que praticou um crime quando ele tinha 17 anos, ele não responderá como adulto, ele responderá como adolescente. Por quê? Porque ele praticou o crime quando ele era um adolescente, depois veio uma lei dizendo que a maioridade penal se dá aos 16 anos, então esta lei penal é pior para ele. Esta lei penal não retroage, tá? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É mais benéfica para o réu, retroage. Piora a situação do réu, não retroage. Gente, esta regra aqui vale para direito penal. Esta regra aqui do artigo 5º, inciso 40, não vale para o processo penal, tá bom? Isso aí a gente vai ver lá na frente em processo penal. Princípio da insignificância ou da bagatela, princípio da bagatela. O que é isso? Gente, o direito penal, ele não se destina a pequenas coisas, a bagatela, a bobeirinha. O direito penal, ele se destina a situações sérias, situações graves. Então, se uma pessoa vem na minha casa e furta o meu carro, crime de furto. Sem dúvida nenhuma. Para pagar esse carro, olha que trampo que deu. O meu patrimônio será bastante comprometido se ele levar o meu carro embora, tá? Agora, se uma pessoa vem e subtrai essa caneta aqui da minha casa, meu patrimônio será atingido? Sejam sinceros. Quer ver? Tenho essa caneta aqui, mas eu tenho essa aqui também. Tem um monte de caneta por aqui, tá? Seja sincero, quanto custa uma caneta dessa? Uma caneta Bic. Quanto custa uma caneta Bic? Gente, caneta Bic a gente não sabe o preço. Caneta Bic a gente não compra, ninguém compra caneta Bic. Caneta Bic ela aparece e some também. Então você está escrevendo, aí você pega. Você não lembra da onde que apareceu, eu não sei de onde que veio essa caneta Bic. Elas surgem e desaparecem. Existe um mundo, sei lá, um buraco negro onde existem as canetas Bics. Então, se uma pessoa subtrai uma caneta Bic de mim, vocês acham, sinceramente, que essa pessoa merece uma pena ficar presa de 1 a 4 anos? Para que ela fique presa de 1 a 4 anos, nós temos que movimentar toda a máquina da Polícia Civil, fazer um inquérito policial para isso, depois toda a máquina do Ministério Público, depois toda a máquina do Poder Judiciário, toda a máquina da Defensoria Pública, toda a máquina do sistema penitenciário, para colocar um cidadão preso de 1 a 4 anos. Vamos supor que ele seja reincidente, ele fique 2 anos recebendo comida, recebendo tratamento médico do Estado, pago pelo Estado, pelos cofres públicos, insisto, porque ele subtraiu uma caneta Bic, que não sei se dá para ver aí, mas ela já está consumida, ela não tem mais tampinha, se perdeu. Quanto que vale isso? O que eu estou querendo dizer? Que o direito penal, ele é um instrumento que foi criado para o Estado para agressões graves a bens jurídicos relevantes. Não é qualquer bem jurídico. É bem jurídico relevante. E a ofensa a esse bem jurídico relevante, essa ofensa tem que ser grave. Então, no caso do furto, o furto protege um bem jurídico relevante. Qual é o bem jurídico relevante? O patrimônio. Só que não é qualquer ofensa ao patrimônio. Tem que ser uma ofensa grave. Quando a pessoa subtraiu o meu carro, essa ofensa foi grave. Quando ela subtraiu a minha caneta Bic, essa ofensa foi insignificante. Em relação à ofensa insignificante, o direito penal nada faz. Por quê? Insisto, o direito penal não serve para
proteger as ofensas insignificantes. O direito penal serve para proteger dos ataques graves. Deu para entender? Ficou claro isso? O que é o princípio da insignificância? Só que o seguinte, amiguinhos, não é qualquer situação que vai se caracterizar o princípio da insignificância. Por exemplo, a subtração de um chinelo Havaianas de um milionário configura o princípio da bagatela? O princípio da bagatela é invocado para absolver? Sim, é. Agora imagine a seguinte situação. Um cidadão que mora em uma comunidade bem carente, comunidade pobre, passa de quintal em quintal procurando e furtando chinelos Havaianas dos cidadãos que moram ali e que não tem outros tênis, não tem outros chinelos, só tem o chinelo Havaiana. Configuras, pode-se invocar o princípio da insignificância? Não, porque o chinelo Havaiana é muito caro para essas pessoas. É o instrumento, é o único calçado que essas pessoas têm. Vão para as escolas com esses calçados, vão trabalhar com esses calçados. Aí não há que se falar em princípio da insignificância, certo? Então vejam vocês, olha quais são os critérios utilizados pelo STF para que se possa aplicar o princípio da insignificância. Para ser reconhecido tal princípio, o STF entende que há necessidade dos seguintes requisitos concomitantes, todos juntos. Mínima ofensividade da conduta, então atinge de modo irrisório o patrimônio da pessoa ofendida, tá? 2, ausência de periculosidade social da ação. Então, o cidadão não faz isso continuamente. Ele praticou uma vez na vida essa subtração. 3, reduzido grau de reprovabilidade de comportamento. A pessoa entrou, foi numa festa, na festa de um milionário, e viu uma garrafa, tinham centenas de garrafas de vinho. Ela pegou uma garrafa, ao invés de consumir ali na festa, ela saiu mais cedo e pegou uma garrafa de vinho para tomar, para impressionar os amigos mais para frente com essa garrafa de vinho. Você consegue visualizar que é menos reprovável, a reprovação é reduzido desse comportamento, diferente da pessoa que entra numa casa, uma pessoa humilde lhe dá repouso, fala, você pode dormir aqui que eu sei que você não tem onde dormir. E ela, antes de ir embora, pega a única comida que teria para a semana inteira daquela residência. Você consegue visualizar? Apesar dessa comida inteira da semana da família ser bem, com valor bem menor do que da garrafa de vinho, esta conduta, este comportamento é muito mais reprovável. E por último, inexpressividade da lesão jurídica. O meu patrimônio não foi lesionado quando subtraiu a caneta BIC. O patrimônio daquele milionário que teve a garrafa de vinho subtraída não foi lesionado. Diferente das pessoas que têm pouco poder aquisitivo e que são atingidas no seu patrimônio. Beleza? Deu para entender isso aí, gente? Legal? Princípio importante também. Princípio da ofensividade ou lesividade. Miguinhas, miguinhos, não há, em regra, no ordenamento jurídico, punição para a conduta que não chega a lesionar o bem jurídico. Se o comportamento da pessoa, ele fez o comportamento, mas esse comportamento não chega ainda a lesionar o bem jurídico, não há que se falar em crime. São os atos preparatórios, e os atos preparatórios não podem ser punidos. Olha uma situação. Quando eu trabalhava, eu era escrivão de polícia, chegou teve uma seguinte situação. Teve um rapaz que ele ajudava uma senhora, uma velhinha. Ele ajudava, ele ia lá, varria a calçada, fazia pequenos serviços para ela. Aí teve um dia, ele pegou e fez um mapa, e ele escrevia os detalhes da vida dessa mulher. Sai tal hora, acorda tal hora, vai para a feira tal hora, tal dia. E aí ele bolou um plano, e ele estava com uma mochila, né? E aí ele pegou uma escada, colocou no muro, num horário que aquela senhora saía, e ele estava subindo. Quando ele estava subindo a escada, passou uma viatura da polícia. E a viatura da polícia pegou, mandou ele descer. Muito bem. Levou para a delegacia de polícia, foi registrado o boletim de ocorrência contando essa história.
O que é que o delegado de polícia fez com esse boletim de ocorrência? Arquivou. Não tem crime, atos preparatórios. Ah, professor, mas quem tá... Não, tudo bem. Mas ele ia fazer o quê? Vamos processá-lo pelo quê? Por homicídio? Tentativa de homicídio? Porque ele podia entrar lá para tentar matar aquela senhora. Por tentativa de estupro? Porque ele podia entrar lá para tentar estuprar aquela senhora. Tentativa de invasão de domicílio? Mas ele podia subir o último degrau, se arrepender e voltar. Vamos punir por tentativa de furto? Não, porque estava lá nos planos dele? Tá, mas... Enfim, gente, acredite em mim. Isso aí se chama o quê? Atos preparatórios. E os atos preparatórios no nosso ordenamento jurídico não são punidos se eles não iniciam, pelo menos, os atos executórios. Ato preparatório não é punido, tá? Então, se o bem jurídico não chega a ser ofendido, ele não pode, a pessoa não pode responder pelo crime. Duas coisas. Primeiro, um filme que é muito interessante sobre esse tema é esse filme estrelado pelo Tom Cruise, que se chama Minority Report. Minority Report. Este filme aqui, quem não tem paciência para assistir filme, quem não gosta deste filme, tente achar no YouTube, ou se você conseguir achar o filme, assista os primeiros 10 minutos, porque aí você já entende toda a trama e vai entender por que é que eu estou indicando para o estudo deste ponto aqui. Quem gosta deste filme, assista, que é muito interessante. Quem já assistiu esse filme e se lembra, pare para pensar rapidamente e associe esse filme a este princípio, tá? E quando eu vou lá no artigo 31 do Código Penal, eu vejo essa regra, essa questão da ofensividade. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, se pelo menos não chega a ser tentado, o ajuste, os atos preparatórios, de um modo geral, não são puníveis. Perfeito? Legal. Olha outro princípio aqui, ó. Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Esse princípio aqui, miguinhas, é um princípio que se destina especificamente à pena. Então, tem uma frase que é bonitinha, eu até coloquei aqui no começo: não se matam pássaros com canhões. Então, se você está caçando passarinho, você atira com chumbinho, você não precisa usar um canhão, uma bazuca. Então, se uma pessoa comete um crime pequeno, você pune com uma pena pequena. Se a pessoa comete um crime terrível, você pune com uma pena maior. Então, se a pessoa cometeu um crime de ameaça, se você voltar aqui, eu quebro a tua cara. Pena pequenininha. Agora, se uma pessoa sequestra uma moça, o Horácio, ele sequestra a Judite, ele amarra a Judite, ele estupra a Judite, ele mata a Judite depois disso, o crime é bárbaro. Pena tem que ser acima de 30 anos. Por quê? Tem que ser proporcional ao crime que ele cometeu. Se ele cometeu um crime bem pequenininho, pena pequenininha. Se ele cometeu um crime bem grande, pena bem alta, tá? Então, um dos aspectos que a gente consegue ver de forma implícita, que é um exemplo de um princípio implícito, é esse princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, tá? Então, quando você vê qualquer lei, o tipo de pena que é aplicada, você consegue vislumbrar essa proporcionalidade, essa razoabilidade. Além disso, quando nós vamos no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, nós vemos que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 21, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Aqui nós vemos que a Constituição Federal, ela entende que não é razoável a aplicação de nenhuma dessas penas. Ah, professor, mas isso aqui também não está demonstrando o princípio da dignidade da pessoa humana? Muito bem, você conseguiu visualizar isso. Não quer dizer que quando um princípio está sendo aplicado, que o outro é afastado. Pode ser que dois princípios sejam aplicados ao mesmo tempo.
dois princípios, mais duas regras, uma de direito penal e outra de direito processual penal. É por aí, tá bom? Então, quando é vedado uma pena de morte, uma pena de trabalho forçado, uma pena cruel, então tanto a dignidade da pessoa humana está sendo invocada, quanto a proporcionalidade. Não é proporcional uma punição cruel, independentemente do crime que a pessoa cometa. Perfeito? Legal. Então vamos prosseguir um pouquinho mais? Princípio da transcendência ou da alteridade. Miguinhos, não há que se falar em crime quando uma pessoa vive sozinha. Por quê? Porque para que eu pratique um crime, eu tenho necessariamente que cometer a violação ao bem jurídico de outra pessoa. Por isso que a tentativa de suicídio não é crime, porque eu estou atentando contra a minha própria vida. Por isso que se eu pegar um machado e cortar os dedos da minha mão, eu não cometo crime. Ah, mas professor, e quando eu vejo uma pessoa que ela pegou e cortou o dedo da mão e ela teve que pagar, ela perdeu, ela não recebeu o direito seguro e ainda foi condenada. Mas aí é porque ela corta o próprio dedo para violar o bem jurídico da seguradora, para receber dinheiro da seguradora. Aí nós estamos partindo para a alteridade, para o outro, a outra pessoa está sendo atingida. Dizemos princípio da alteridade, porque alter quer dizer outro, alter ego, o outro eu. E quando nós vemos o princípio da transcendência, é que a conduta tem que transcender do cidadão, da pessoa. Então, o que está na mente não é punido. Então, se eu penso em algo terrível, se eu penso em matar meu chefe, eu não vou responder criminalmente por isso, porque o pensamento não transcendeu, não saiu. Eu não pratiquei nenhuma conduta contra o meu chefe para que ele fosse punido, para que ele, tivesse um bem jurídico violado. Então, só há crime quando a conduta transcende do cidadão. Eu não pratico contra mim mesmo, e quando sai da minha cabeça, da minha intenção, e eu pratico alguma conduta que efetivamente possa ofender o bem jurídico, aí eu respondo criminalmente por aquilo, tá bom? Então, quando a gente vai lá no artigo 171 do Código Penal, no parágrafo 2º, nós vemos, então, obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nas mesmas penas incorre quem destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, aqui, passa da esfera do cidadão. Ele faz isso para atingir o patrimônio da seguradora. Então, nesse caso, ele responde criminalmente. Princípio da confiança. Miguinho, você confia nos outros? Você confia na outra pessoa? Talvez você diga que não. Na verdade, não há, todo mundo confia. Não há como viver em sociedade sem confiança, sem ter confiança. Então imagine você, quando você passa o sinal verde, você passa o sinal verde e não fica olhando para os lados, porque você confia que todos os demais carros não ultrapassarão o sinal vermelho, tá? É confiança isso. Quer ver outra coisa? Quando os seus professores na faculdade, você chegou a olhar o diploma para ter certeza que ele se formou, fez a faculdade de Direito, se ele era realmente juiz, advogado, você fez uma investigação sobre ele? Não, você confia, ele chegou, se apresentou em sala de aula, disse que ele era advogado e que ele iria dar aula daquela matéria, apresentou um nome e você acreditou, princípio da confiança. Então não há como viver em sociedade sem ter confiança nas pessoas. Você que já andou de ônibus ou de avião, você viajou de ônibus ou viajou de avião, você confiou no piloto ou no motorista. Princípio da confiança. Perfeito? Então, esse princípio vai para o direito penal da seguinte maneira. Se eu estou agindo de maneira
correta e da maneira normal. E eu tenho que confiar em uma pessoa, e esta pessoa viola a confiança que eu depositei nela, eu não responderei pelo crime. Esta pessoa, dependendo da circunstância, responderá. Eu vou dar 2 exemplos para facilitar o entendimento do que eu estou dizendo. Imaginem que o Horácio, ele é médico. E o Horácio tem uma enfermeira que se chama Judite. O Horácio diz para a enfermeira: enfermeira, prepare uma seringa com 30 miligramas, sei lá quanto, de determinada substância. A Judite, ao invés de colocar 30 miligramas, coloca 300 miligramas. E o, sei lá se dá, isso aí tá, eu acho que é bastante essa medida que eu falei, mas deu para entender, né? E ele pega e aplica a substância no paciente e o paciente morre. Por quê? Porque ao invés de ter colocado 30, colocou 300. Bastante, né? Ao invés de colocar 3, colocou 6, vai ficar mais factível o exemplo. Ao invés de colocar 3, colocou 6. E aí o paciente morre em decorrência daquilo. O Horácio poderá responder criminalmente? Não. Ele confiou na Judite. Se o Horácio confiou na Judite, o Horácio não responde criminalmente por isso. Princípio da confiança. Outro exemplo, mais pé no chão, mais a nossa cara, você passa, o sinal está verde e você passa. Alguém passa, invade o sinal vermelho e há colisão entre o seu veículo e o veículo da outra pessoa. O que acaba acontecendo? O passageiro daquele carro acaba morrendo, porque bateu no teu carro. Você vai responder criminalmente por isso? Não, a culpa não foi sua. Você agiu de forma normal. E porque você confiou que o outro carro iria parar, você seguiu. E aí ocorreu o acidente. Então você não responderá criminalmente. Quem responderá será o motorista do outro veículo. Professor, e se foi justamente o motorista do outro veículo que morreu? Extinção da punibilidade, não há que se falar em punição de quem quer que seja, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Princípio da adequação social. Pessoal, algum de vocês aí tem filha, sobrinha, irmãzinha, e foi colocado um brinco, furou a orelha dela quando tinha dias de vida? Muito bem. Imagine o seguinte, eu tenho uma aluna, a gente está numa sala, e não é uma sala virtual, é uma sala presencial. Eu pegue um alfinete e vá até essa aluna contra a vontade dela, eu não pergunte e vou lá e fure a orelha dela. O que vocês vão dizer? Nossa, professor, que absurdo, você vai ter que responder pelo crime de lesão corporal porque você furou a orelha de uma pessoa, de uma moça adulta. Você está certo, tá? Aí a gente se pergunta, calma aí, então se eu furo a orelha de uma moça adulta que tem como se defender, eu respondo por lesão corporal. Agora, se eu furo a orelha da minha filha, que tem 3 dias, 4 dias de vida, e ela não tem como se defender, não há crime nenhum? É isso mesmo, você só não sabe por que funciona isso. Isso aí é por conta de um princípio chamado princípio da adequação social. Todos nós entendemos que é socialmente adequado, socialmente aceito, furar a orelha de uma criança muito pequena. Então não há reprovação nessa conduta, não há reprovação nesse comportamento e a pessoa não responderá criminalmente por isso, tá? Então é o princípio da adequação social. Este comportamento é socialmente adequado, nós não achamos mais que ele é reprovável. Então essa pessoa não responde por lesão corporal. A mesma coisa se dá em relação ao pai que professa a fé judaica e que pratica a circuncisão no filho que tem apenas 8 dias de vida. Circuncisão é cortar a pele que envolve a glande. Glande é aquilo que é popularmente conhecido como a cabeça do pênis. Então, corta-se essa pele que envolve a glande e se retira. Isso se faz quando o nenezinho da religião judaica tem 8 dias de vida, tá bom? É diferente, é semelhante, mas é diferente de fimose, de operação de fimose, tá bom, gente? Então, o pai que pratica esse comportamento, ele não responderá criminalmente por lesão corporal, tá? Agora, se a gente pegar qualquer adulto e for à força e arrancar
a pele que envolve a cabeça do pênis, então haverá crime de lesão corporal. Nesse caso, não há que se falar em crime, princípio da adequação social. Tem vários autores que vão ir contra esse princípio, dizendo que um costume não pode violar a lei, mas a maior parte da doutrina entende que se aplica assim, então não há que se falar em crime nesses casos. Olha aqui, ó, esse princípio aqui pode ser vislumbrado, pelo menos, no artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato. 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. Exercício regular de direito. O judeu, ele está exercendo o direito a professar a sua fé. Então não há que se falar em crime, tá? Princípio da personalidade. A pena não passará da pena da pessoa do réu. Isso aqui é algo que é meio óbvio hoje, né? Antigamente era mais complicado. Ele vai dizer o seguinte, esse princípio. Se uma pessoa praticou um crime, se o Horácio praticou um crime, o pai dele não pode responder por ele. O pai dele não pode ir preso no lugar dele. O irmão gêmeo dele não pode ir preso no lugar dele. Quem tem que responder é o Horácio. Tá? Então, a pena não passa da pessoa do indivíduo. Essa pena tem que ser cumprida pelo próprio indivíduo. Olha onde que está isso aqui, ó. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, pessoa cometeu um crime, somente ela que poderá ser condenada por aquilo. Outra pessoa, o filho, a mãe, a esposa, não poderá ser punida por aquela situação. Tá? Princípio da responsabilidade subjetiva. Esse aqui é importante também, pessoal. Vejam vocês. Uma pessoa que comete um crime, ela só comete o crime se ela praticar, se ela tiver cometido o crime com dolo ou com culpa. Se ela não agiu com dolo, se ela não agiu com culpa, o direito penal brasileiro não conhece uma terceira maneira de se cometer crime, não conhece. Então, necessariamente, ou a pessoa agiu com dolo, e nós vamos estudar mais para frente o que é dolo, mas já adianto, o dolo é a intenção de praticar a conduta e de produzir o resultado. Então, eu atiro na direção do Horácio. Quem atira na direção de alguém, com uma arma de fogo, pretende matar essa pessoa. Eu atiro, eu tenho a intenção de praticar a conduta, que é atirar, e produzir o resultado, a morte do Horácio. Tudo bem? Muito bem. Quando que ocorre a culpa? Quando eu agir com negligência, imprudência ou imperícia. Veremos isso mais para frente. Então, gente, se uma pessoa não age com dolo, não age com culpa, não há crime. Eu estou com o meu veículo. Eu pego e acelero para matar o Horácio que está à minha frente. Eu vou responder por homicídio doloso se o Horácio morrer. Agora, se eu estou com o meu veículo e eu dirijo em alta velocidade e eu atinjo o Horácio e ele morre, então eu responderei por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Agora veja o seguinte exemplo. Eu estou com o meu veículo na minha mão de direção, dirigindo na velocidade limite. O Horácio, que é um suicida, ele pula na frente do meu carro. E o meu carro atinge o Horácio e o Horácio morre. Neste caso, eu não agi nem com dolo, eu não queria que o Horácio morresse, e nem com culpa, porque eu não agi com negligência, imprudência ou imperícia. Neste caso, o que vai acontecer? Eu não respondo criminalmente. Por quê? Porque eu não posso ser punido se eu não agir com dolo ou com culpa. Princípio da responsabilidade subjetiva. Não existe responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Tá certo? Princípio do non bis in idem. Temos mais dois princípios para analisar. Princípio da intervenção mínima e do non bis in idem. Princípio do non bis in idem, gente, numa tradução do latim, seria não novamente no igual.
Essa expressão quer dizer o seguinte: esse princípio vai estabelecer que uma pessoa não pode ser punida duas vezes pelo mesmo crime. Não quer dizer, quando a gente fala isso, não pode ser punida duas vezes pelo mesmo crime, não pode ser punida duas vezes pelo mesmo fato criminoso. Então, se ela cometeu um furto no dia 23 de março de 2020, às 19 horas, ela não poderá ser punida duas vezes por esse mesmo fato. Se ela cometeu um outro crime em novembro, um outro furto em novembro, ela responderá pelo outro furto, tá? Pelo mesmo fato criminoso. Não confundam isso, por favor. Então, a pessoa não pode ser punida duas vezes por uma mesma situação. E a pena dela também não pode ser agravada duas vezes por uma mesma circunstância. Então, sempre que uma pessoa praticar uma conduta e tiver uma circunstância, ela só poderá ser punida uma vez e esta circunstância só poderá agravar a pena uma única vez. Estes princípios ficarão muito mais claros para vocês lá na frente quando nós estudarmos a pena. Aí você vai entender. Mas, por favor, grave que existe esse princípio do non bis in idem. E aí, lá na frente, isso aqui vai ficar mais claro na mente de vocês. É um outro princípio que a gente vai trabalhar muito, nós vamos usar muito esse princípio aqui no decorrer do curso, tá? E acabando aqui essa aula aqui, princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, gente, ele vai querer dizer basicamente o seguinte: o Estado, ele não deve se meter em tudo com o direito penal. O direito penal, ele é um instrumento muito pesado, muito grave, então ele deve ser guardado somente para situações mais graves. Quando a situação não é tão grave, vamos deixar que outros ramos do direito trabalhem com isso. Então, quer ver um exemplo? Imagine que o Horácio tenha 35 anos e ele se apaixone pela irmã dele que tem 30 anos. E a irmã dele também se apaixone pelo Horácio. Então, ele tem 35 anos, ela tem 30 anos, ninguém tem nenhum problema mental, os dois são maiores de idade, os dois têm a capacidade plena, se apaixonam, começam a namorar e comecem a viver como marido e mulher. Você talvez diga: professor, isso é incesto. Tá certo, é esse o nome que se dá. A relação entre pessoas de parentesco muito próximos, como irmãos, isso se chama incesto. Isso é nojento, professor. Isso é pecado, isso é imoral, isso é errado. É tudo isso, você pode considerar tudo isso, não tem problema nenhum. Só não é crime. Por quê? Nós vamos lá para o nosso primeiro princípio, princípio da legalidade. Não está na lei penal descrito como crime. Então, não pode ser punido como crime. E aí, o que acontece? Então, tá tudo bem? Então, não tem nada. Não, calma. Tem um outro ramo do direito que cuida disso, que é o direito civil. O direito civil vai dizer para o Horácio e para a Judite: olha, tudo bem que vocês se amam, tudo bem que vocês já vivem como marido e mulher, tudo bem que vocês já têm até um filho, só que vocês não poderão se casar. Eu, direito civil, impeço vocês de se casarem. Então, o direito penal não intervém. O direito penal, ele intervém minimamente. Princípio da intervenção mínima. Não interfere em todos os casos, em todas as situações. Somente interfere nos casos mais graves. Perfeito, pessoal? Gente, espero sinceramente que vocês tenham aprendido, consigam visualizar melhor agora o que são esses princípios limitadores do direito penal. Repito, os slides eu vou deixar disponível no site lá, no site do curso.jus, tá? Então vai lá, se inscreve no site, você vai ver um monte de coisa interessante lá. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai ter o seu conhecimento aprofundado. Então a gente está alimentando sempre o site e eu tenho certeza que você vai encontrar uma coisa boa lá, coisa que vai ajudar você nos seus estudos, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua confiança, espero você na próxima aula e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço para todo mundo